Meu nome é Mônica Vitalino dos Santos, eu moro aqui na Lagoa do Salitre há 10 anos, sou natural do Senhor do Bonfim, sou bonfinense. Sou casada com José Nilton, tenho 3 filhos, que é Mateus com 15 anos, Miqueias com 9 anos e Miguel com 6. Eu conheci a Igreja Adventista através de uma tia e de um primo, quando eu comecei a frequentar o Clube Desbravadores. Minha tia matriculou meu primo no Clube Desbravadores e eu, quando vi ele uniformizado, eu me apaixonei e daí eu decidi conhecer. Depois de mim veio a minha irmã, que se batizou também, estava com 14 anos, só que com 16 anos ela se afastou da igreja. Ela tem 2 filhas. A mais velha, Michele, conviveu bastante comigo. O ritmo que eu levei meus filhos, eu acabei levando ela. Congregar, entrar no clube, e quando a mãe veio morar aqui, ela pediu o batismo. A mãe autorizou. Quando Micaele pediu a mãe o batismo, ela começou a ficar balanceada para voltar para a igreja. E assim, Deus é tão bom que mesmo ela afastada, as filhas dela se envolviam em tudo, participavam de tudo. Quando a gente fez o evangelismo feminino ano passado, ela começou a participar e a se envolver. E daí foi quando ela decidiu voltar de vez, batizar. Meus filhos, quando a gente soube que Monique ia batizar, além da alegria do batismo dela, a gente teve a certeza que estaria mais próximo do batismo de minha mãe. Então, assim, tanto é que do batismo de uma para outra não foi um ano. Monique se batizou no evangelismo feminino, e quando foi no batismo da primavera, minha mãe se batizou. Mas quando você participa das coisas na igreja, o Ministério da Mulher, o que ele traz, como agora o evangelismo feminino, você se sente viva, você é abençoada primeiro para depois abençoar outras pessoas. Se não vier primeiro para mim, não tem como, eu não posso dar para os outros aquilo que eu não tenho. Então, assim, o meu primeiro evangelizar é aqui, é dentro do meu lar. Eu acho que a vivência dos meus filhos, o meu viver com meu marido diz mais do que eu abrir a Bíblia e subir num púlpito. Então, assim, o evangelismo feminino não é só agora, final de maio para início de junho. Evangelismo feminino é o ano todo. Deus tem juntado a minha família como um todo. Mesmo aqueles que se afastaram por algum motivo, Deus está resgatando. E eu sou grata a Ele por questão disso. Olá! Bem-vinda a esta aula cheia de conexões transformadoras, onde estamos construindo relacionamentos que podem transformar vidas. Prepare-se para aprender a criar conexões com o poder de impactar positivamente as pessoas ao nosso redor. Desejo uma excelente aula e até a próxima. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? O curso de liderança está quase terminando. Faltam poucas aulas para a gente já começar o nosso processo de formatura. E aí, como vocês estão respondendo o quiz direitinho? Vamos lá? Hoje temos uma aula importante, como todas as outras importantes também. Mas a gente está começando o projeto Mulher Fiel. Esse projeto foi elaborado pela Divisão Sul-Americana um pouco antes, acho que no ano que começou a pandemia. E a gente não conseguiu colocar em prática esse projeto devido ao isolamento social. E, no decorrer do tempo, alguns distritos, alguns campos realizaram e outros não. Algumas uniões realizaram, outras não. E hoje a gente vai deixar aqui esse projeto para vocês, para que, se for necessário, vocês trabalharem com ele no próximo ano, em 2024, que vocês façam. Na verdade, não é nenhuma novidade. Projeto Mulher Fiel, a gente fala de mordomia cristã.
E quando a gente fala de mordomia cristã, não é só a questão financeira, mas a gente precisa cuidar também do nosso corpo, da nossa mente, de tudo que Deus nos deu. Nós somos mordomos do Senhor. E Ele quer que a gente cuide bem direitinho do nosso corpo, da nossa mente, de tudo que Ele nos deu. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma tela para vocês e a gente vai começar a falar do projeto e entender um pouquinho do que seja Mulher Fiel. Vocês estão dando para ver aí? Então, vamos lá, tá? Projeto Mulher Fiel. Vocês estão dando para ver aí? Dá um ok aí nos comentários, no chat. Dá um ok. Então, Projeto Mulher Fiel. Vamos passar aqui a tela e falar um pouquinho da mordomia cristã. E a mordomia cristã é o estilo de vida que Deus deseja para todas nós. É o estilo de vida que Deus deseja. Ora, a gente como criador de alguma coisa, se a gente costura e faz uma roupa, se a gente cozinha, faz uma boa comida, o que é que a gente espera? Que as pessoas aproveitem o que nós criamos, né? Uma boa alimentação, a gente gasta tempo, a gente elabora direitinho, né? Vai para a cozinha com toda a dedicação, põe a mesa. Imagina se alguém senta na mesa e não aprecia a sua comida. Você não fica triste? As costureiras, quem faz roupa, quem faz tudo ficar lindo, maravilhoso, né? Você quer que desde a sua criação ali, que possa realmente ser adequada, que as pessoas possam gostar. Mas a gente sabe que nem todo mundo gosta. Às vezes as pessoas colocam defeito nas coisas e a gente fica triste. Assim Deus fez quando criou o homem, quando criou a mulher. Deus fez tudo perfeito, a natureza, o mundo que a gente vive. Fez tudo maravilhoso. E deixou que o homem cuidasse de todas as coisas. E a gente sabe que a natureza, né, cada vez mais o homem vem destruindo. E nós, humanos, né, estamos também muitas vezes, através do nosso dia a dia, no corre-corre, nos alimentando mal, dormindo mal, né? Isso afeta a nossa saúde, isso afeta nossos relacionamentos. E a gente precisa cuidar direitinho. Afeta também a nossa vida espiritual. Mas vamos lá. Mordomia cristã é o estilo de vida que Deus deseja para todas nós. Então, Deus deseja que a gente cuide das coisas que Ele criou. A mordomia consiste na responsabilidade de cada cristão em administrar bens materiais e espirituais concedidos por Ele, né? Deus quer que a gente cuide das coisas materiais, espirituais, tudo que Ele nos deu. Ele quer que a gente cuide. E Ele está certo. Ser um mordomo implica na tarefa de tomar conta de algo, né? A gente toma conta das coisas de Deus. A gente toma conta da igreja. A gente toma conta, muitas vezes, das pessoas que a gente quer apresentar o evangelho. A gente cuida. A gente tem atenção, a gente ensina. Não é verdade? E a gente precisa desse cuidado. A gente precisa estar atentos, realmente, atentas às coisas que Deus nos deu, porque mordomia é tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. E a gente vai ver mais um pouquinho. Assim como um trabalhador tem que mostrar o fruto do seu trabalho ao seu chefe, a Bíblia diz que um dia teremos que prestar contas a Deus de tudo aquilo que Ele nos confiou, pois somos mordomos
de Deus. Então, a gente precisa tomar conta de tudo que Ele nos deu e um dia a gente vai ter que prestar contas a Ele. Vamos seguindo? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. A gente sabe que todas nós temos dons espirituais, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Isso é um texto bíblico. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Veja como é importante. A mordomia cristã é representada por 4 pilares, 4 T's. Quem já sabia disso? Coloca aí no chat. Então, na mordomia, a gente tem o templo, a gente tem o tempo, a gente tem o talento e a gente tem o tesouro. Templo nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que a gente está cuidando do nosso corpo, né? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar dele para que o Espírito Santo realmente habite. E estamos cuidando do nosso corpo como Deus gostaria que a gente cuidasse? Vamos ao outro T, com relação ao tempo. Como você usa o tempo dado por Deus? Será que a gente está buscando Deus todos os dias em nossa vida? A gente separa tempo realmente para estar com Deus, para estudar a Bíblia, para estudar a lição da escola sabatina, que é um estudo dirigido da Bíblia, para ler o Espírito de Profecia. Então, a gente tem o templo, que o templo, nosso corpo, é templo do Espírito Santo. A gente tem o tempo e como a gente está usando o nosso tempo dado por Deus, como a gente está usando. Se a gente separa tempo para Ele, como está o nosso dia diante do trabalho, da família e de tanto dos estudos, né? Será que a gente está dando conta desse tempo? Com relação ao talento, nossa capacidade de multiplicar um bem, seja material ou imaterial. Nossos dons, como nós estamos usando os nossos dons. Na música, na organização, na direção, todas as coisas, né? A gente sabe que todas nós temos dons diferentes, né? Umas pregam, outras cantam, outras administram. Então, cada um em diversos dons que a gente tem e que a igreja precisa de nós, né? Com os dons que a gente tem. Mas será que a gente está realmente multiplicando esses dons, trabalhando realmente em favor da obra do Senhor? E o último T é o tesouro, é o resultado de tudo que produzimos. Será que a gente está trabalhando o nosso dízimo e ofertas na medida certa? Muita gente, às vezes, tem dúvidas com relação a dízimos e ofertas. Mas na igreja a gente sabe que tem vários departamentos. Tem o departamento do Ministério da Mulher, tem o departamento da mordomia, do Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, né? Da Secretaria, da Comunicação, do Ministério Pessoal. Mas todos eles convergem para as obras, para a missão da casa de Deus. Então, todas nós estamos entrelaçados. Todos os departamentos da igreja estão, assim, precisam estar trabalhando juntos, em comunhão, para que tudo dê certo, né? A gente tem o nosso corpo, a gente tem coração, tem estômago, tem pulmão, tem tudo. Mas esses órgãos trabalham em função da gente viver, não é verdade? Se falta um, a nossa saúde fica debilitada, não é isso? Então, na igreja, né? Cada um de nós temos dons diferentes, cada um de nós assumimos departamentos diferentes, mas todos nós precisamos trabalhar para Deus, para a casa do Senhor, para a edificação, para honrar e glorificar o nome do Senhor.
para levar a palavra de Deus a outras pessoas e essas pessoas serem salvas. Então, tudo está assim relacionado, um departamento relacionado com o outro. E a mordomia, através do templo, do tempo, do talento e do tesouro, vai nos ensinar algumas coisas propostas para todo o ano. Vamos lá, vamos continuar. Planejamento. A gente fala agora um pouquinho de planejamento. Planejamento consiste em um trabalho de gestão e administração que está relacionado com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Então, para a gente realmente organizar o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos tesouros, não é verdade? A gente precisa realmente de uma preparação, a gente precisa de um planejamento, né? Durante toda a nossa vida, a gente precisa desse planejamento e a gente precisa realmente ter objetivos. Meu objetivo é ser uma mulher fiel a Deus, né? E a gente sabe que como a gente constrói essa fidelidade, né? Como a gente constrói para que sejamos mulheres fiéis ao nosso Deus e que trabalhe para a sua obra e que também ajude também outras pessoas, né? Através do nosso serviço. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente pode organizar isso. No primeiro trimestre de cada ano que se inicia, corresponde a janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre. E a gente vai trabalhar o tempo. Mas você pode perguntar assim, como que a gente vai trabalhar o tempo? Então, no seu planejamento, se você for líder do Ministério da Mulher, no seu planejamento, você, entre janeiro e março, você trabalha retiro espiritual, né? A gente sempre começa o ano, a gente faz assim, nossa mente, a gente faz um balanço das coisas que passou, que a gente viveu no ano anterior, as coisas que foram boas, as coisas que foram ruins e as coisas que a gente avalia que precisam mudar na nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente coloca metas, né? Terminou o ano, eu quero fazer um regime, eu preciso mudar minha alimentação, hábitos saudáveis, eu quero fazer exercício físico, e a gente começa, assim, a colocar metas. Eu quero alcançar isso, eu quero estudar a Bíblia todos os dias, estudar a lição da escola sabatina todos os dias, ler um livro a cada mês, né? São metas que a gente coloca, né? E aí o ano começa, e muitas vezes nós deixamos essas metas pelo caminho, não é verdade? A gente deixa pelo caminho. E a gente precisa realmente ter em mente que é necessário o nosso planejamento, é necessário que a gente se organize na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional e a nossa vida junto a Deus. As atividades. A gente pode elaborar um retiro espiritual para as mulheres com algumas palestras sugestivas. Palestra como, por exemplo, a importância da comunhão diária com Deus. Gente, isso é fundamental. Isso é fundamental. Assim como a gente necessita do alimento material para a gente se sustentar em pé, né? E muitas vezes a gente não come de manhã, fica sem comer, e muitas vezes a gente passa mal, né? Tem hipoglicemia, tem vontade de desmaiar. E a gente precisa desse alimento espiritual para que a gente possa estar em pé, para que a gente possa enfrentar os nossos desafios diários. Porque não é fácil. A gente sabe que 24 horas no dia, muitas vezes é pouco para resolver tanta coisa que a gente precisa resolver no dia, não é verdade? Fala aí para a gente no chat. É muita coisa e a gente precisa organizar. E é incrível quando a gente começa o dia com Deus,
quando a gente coloca para ele, diante dele, as coisas que a gente precisa fazer e as coisas que a gente quer alcançar, parece que Deus vai abrindo as portas de uma maneira assim fantástica. E a gente consegue resolver todas as coisas. E a gente precisa ensinar isso para muitas das mulheres da nossa igreja. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu sei que muitas coisas, assim, são muitas tarefas, principalmente quem é mãe, quer trabalhar fora, a criança precisa ir para a escola. A gente sabe de tudo isso, mas a gente precisa priorizar isso, ter a nossa comunhão com Deus, né? Nem que a gente planeje um pouquinho, dormir e acordar mais cedo. Então, na área espiritual, a importância da comunhão diária com Deus. E se você organizar qualquer evento com as mulheres, comece pela importância da comunhão diária com Deus. Oração, estudo da Bíblia. Quem é do Ministério da Mulher sabe que isso toda vez a gente fala, né? E dentro do janeiro a março, o que é que a gente tem de programação? A gente tem os 10 dias de oração, e no final do ano, para início do ano, a gente já começa, né, com um trabalho missionário com os Calebes. Então, para tudo isso, a gente precisa de oração. É culminância do projeto do Caleb, trazendo mais pessoas para Cristo. A gente precisa encaminhar essas pessoas batizadas, recém-batizadas, que são bebês espirituais, ao pequeno grupo, para que elas possam ter ali um relacionamento mais próximo com o grupo, com o pequeno grupo, para que essa pessoa que foi batizada seja melhor atendida. Depois vem os 10 dias de oração. E aí precisamos estar em comunhão com Deus. E aprendemos tantas coisas durante esses 10 dias de oração, não é verdade? Junto com a família. Então, dentro da área espiritual, a importância da comunhão diária com Deus. Na área pessoal, planejamento de atividades diárias. Quais são as minhas atividades diárias? No trabalho, na minha casa, o que é que eu preciso me organizar? Preparando o lar para receber o sábado, né? E a gente sabe que a gente já começa a preparar para receber o sábado desde o domingo, quando se inicia a semana, né? Se a gente deixa tudo para quinta-feira, é um atropelo, gente. Quinta e sexta-feira, mas a gente já precisa se organizar desde o primeiro dia da semana. Estabelecer metas pessoais, né? Como eu já falei, o que é que eu quero alcançar durante o ano que se inicia, né? O que é que eu quero alcançar? Fazer um regime, ou emagrecer, ou engordar, fazer exercício físico, né? Ter como meta, porque tudo isso a gente precisa cuidar do nosso corpo. Área familiar, tempo de qualidade com a família, né? A gente sabe que o mundo está tão dependente do trabalho, e às vezes a criança, os pais saem de manhã, e muitas vezes nem todos veem os filhos à noite, porque eles passam o dia fora, as crianças vão para a escola, ficam, né, na responsabilidade de terceiros, e às vezes à noite, quando os pais voltam para casa, as crianças já estão dormindo, não é verdade? Então, na área familiar, ter tempo de qualidade com a família, né? Fazer o culto familiar, que é importante. Tudo isso a gente tem que fazer, a gente precisa fazer, e a gente tem também que ensinar a outras pessoas, principalmente os novos na fé. Na área social, estar participando de um pequeno grupo, que é relacionamento, que envolve missão. Pequenos grupos com atividades na igreja, nos templos, nas casas e nas ruas. E a gente vai dando as mãos, unindo os nossos dons e talentos para servir a outras pessoas. Vamos lá? Alguma dúvida? Alguma dúvida vocês vão colocando aí. Então, trabalhando o tempo, um dos 4 T's da mordomia. Tempo, de janeiro a março. Segundo trimestre,
Tesouro, de abril a junho. É o resultado de tudo que produzimos. O que a gente pode trabalhar durante esse trimestre? Seminários sobre educação financeira, planejamento financeiro da família, dízimos e ofertas. E a gente precisa, né, diante de uma reunião de igreja, eu chamo ali o diretor de mordomia, ou chama o pastor da associação ou da missão, que possa dar uma palestra aqui, nos ensinar como é a educação, como é que a gente se organiza financeiramente, né? Como é o planejamento, o que a gente deve fazer no nosso planejamento familiar, financeiro, né? A gente tem que colocar tudo aquilo que a gente recebe e todos os gastos da família, para a gente ter um equilíbrio. E aí, antes de tudo, a gente precisa separar dízimos e ofertas. Não é verdade? Então, todas essas orientações, geralmente no início do ano, né, sempre há muitos treinamentos de cada departamento. Então, a gente vai dando as mãos e a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, que tudo vai se relacionando. Vamos lá? Segundo trimestre é o tesouro. Terceiro trimestre, de julho a setembro, a gente vai trabalhar o templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que a gente pode realizar? Né? Chás entre amigas, congressos, seminários, testemunhos, né? Tudo isso a gente pode trabalhar, né? E ensinar como melhor a gente cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, vem aí, fé em confiança em Deus, na área espiritual. Os 8 remédios naturais, e a gente sabe que a gente precisa disso, né? Ter uma alimentação saudável, ter confiança em Deus, né? Respirar ar puro, beber muita água, ter um sono realmente reparador. Tudo isso é muito importante. Na área emocional, o que é bom a gente aprender? Autoestima, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, abuso e violência, traumas, né? A gente sempre precisa estar aprendendo algumas coisas da área emocional, né? E aí, se vocês prestarem atenção, de julho a setembro, é um mês assim que acontece. Tem o abuso e violência, tem o projeto Quebrando Silêncio, né? Alguns locais fazem congressos falando da saúde emocional, falando das emoções. Então, tudo isso é muito importante. Temos também na área física, curso de alimentação saudável, né? Muitas vezes, hoje em dia está assim, bem alta a gente aprender alimentação sem glúten, sem lactose, devido às intolerâncias, né? Sem açúcar. Então, antes era tudo mais fácil a gente fazer um bolo, a gente fazer um assado, né? Tinha até o glúten, né? Que muitos comeram, substituindo a carne. Mas hoje em dia, tudo mudou. Agora é sem trigo, sem glúten, sem lactose e sem açúcar, para melhor a gente cuidar do nosso corpo. Então, tudo isso, se você sabe, promova um curso, né? Isso é assim, na sua comunidade, você abrir uma inscrição para um curso como esse, gente, vai atrair muita gente. A gente só vê esses cursos mais online, mas nada como ele sendo presencial. E a gente compartilha, a gente multiplica os nossos dons também. E a gente ajuda outras pessoas que estão lutando com essa intolerância que faz muito mal ao seu corpo, né? A gente sabe, as pessoas dizem assim, o trigo, ele traz inflamação para o nosso corpo e tantas outras coisas, né? Então, a gente precisa um curso de alimentação saudável, a gente precisa do exercício físico, a gente precisa fazer os exames preventivos como mulher e cuidar da nossa aparência pessoal, né? Às vezes a gente encontra tanta gente insatisfeita com a própria aparência pessoal. Eu preciso emagrecer. Eu preciso engordar. Eu preciso fazer exercício físico. Então,
a gente precisa dar força, né? E formar um grupo, vamos lá, vamos caminhar cedinho, vamos correr um pouquinho. Se não tem como ir para a academia, a gente faz uma caminhada, né? É tão bom, é tão saudável, e quando o seu corpo se acostuma, sente falta quando você não vai. Mas vamos embora, porque a mordomia cristã é fantástica. A gente cuida do nosso corpo, da nossa mente e do nosso dever para com Deus, de ser cuidador das coisas que Ele nos deu. Vamos lá para o último e quarto trimestre. Quarto trimestre, o talento. O cristão deve ser um eterno aprendiz, não importa a quantidade de dons que Deus nos conceda, devemos sempre multiplicá-los pelo esforço e estudo. O que a gente poderia trabalhar nesse quarto trimestre? Atividades, seminários, meu talento, meu ministério. Muitas vezes as pessoas não sabem qual é o meu talento, qual é o meu dom, né? Então, é tudo aquilo que você vira à noite fazendo com prazer. Esse é o teu dom, esse é o teu talento. O que são dons e talento? Como posso utilizá-los em minha rede de influência? O papel da mulher na pregação do evangelho. Como isso é importante, né? Os evangelismos, curso de alimentação saudável, exercício físico, exames preventivos, aparência pessoal. No mês de outubro, muitas mulheres gostam de fazer um evangelismo rosa, né? Aproveito a campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul e faz realmente palestras sobre saúde, né? Então, isso aí você agrega, né? Profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos que podem ajudar. E muitas pessoas são atraídas através da questão que muitas vezes não sabem como trabalhar a sua saúde para ser melhor, né? A gente sabe que como o Outubro Rosa trabalha o câncer de mama, né? Muitas mulheres que já teve ou está passando por essa fase. Muitas vezes a gente acha que nunca pode acontecer com a gente, e de repente a coisa acontece, né? De repente a coisa acontece. E aí a pergunta: o que foi que eu deixei de fazer? Minha alimentação, meus problemas, muito estresse, faltou sono, faltou realmente o equilíbrio de cuidar mais do corpo. E a gente vem com essas perguntas na cabeça. Então, muitas mulheres aproveitam esse período do Outubro Rosa e Novembro Azul para fazer evangelismo. E evangelismo, né, focando na área de saúde, né, contando com os profissionais da saúde. E é o momento de todos darem as mãos, né, para levar o evangelho a essas pessoas, para ensinar os 8 remédios naturais dados por Deus e realmente fazer a diferença na vida das pessoas. O cristão deve ser um eterno aprendiz, como eu já falei. Não importa a quantidade de dons que Deus nos conceda, devemos sempre multiplicá-los pelo esforço e estudo. E aí eu já falei, o Outubro Rosa, câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata. Então, muitas pessoas são atraídas pelos evangelismos, muitas vezes que acontece nas igrejas, falando sobre saúde. E a culminância desse projeto? A culminância desse projeto, você pode realizar uma corrida, desafio superação, e linkar também uma feira de saúde, por que não? Uma corrida, não simplesmente aquela corrida que você faz e todo mundo tchau, mas uma corrida que você possa também se juntar a outros profissionais, outros departamentos da igreja e possa promover uma feira de saúde, porque na feira de saúde você vai cuidar de pessoas mais presentes ali. Por exemplo,
terminou a corrida, aí você pode oferecer uma salada de fruta, uma maçã. Você pode ter um atendimento ali espiritual com um pastor ou com uma mulher da igreja que possa ali, uma psicóloga, uma terapeuta familiar que possa estar dando ali um atendimento, fazer uma oração com as pessoas e aferição de pressão, né? E vocês sabem tudo o que acontece numa feira de saúde. E oferecer estudos bíblicos. Não é simplesmente você terminar uma corrida e todo mundo ir para casa e tchau. A gente precisa ter esse contato, né? A gente precisa realmente ter os endereços das pessoas, oferecer o estudo bíblico. E ali, bem gostoso, trabalhar uma corridinha de criança, uma corridinha também para os adolescentes, para os adultos, quem quiser correr, quem não quiser faz caminhada, quem quiser andar de bike. Mas você está ali incentivando o estudo bíblico. Quem sabe uma nutricionista, se tiver um aparelho de bioimpedância, né? Sempre é bom. Então, a gente precisa crescer com as coisas de Deus, né? A gente precisa oferecer. Se a igreja aprendeu, se todos ali têm a missão no coração, vão conseguir fazer e vão ser bem-sucedidos. Então, esse é o projeto Mulher Fiel. É trabalhando os 4 T's, né? Tempo, talento, tesouro e tempo e o tempo. Então, tudo isso, gente, vocês podem se organizar durante os 4 trimestres do ano. E cada um deles, vocês determinam aquilo, aí está a sugestão de como trabalhar e como você culminar esse projeto. Ok? Alguma dúvida? Aproveite esse projeto, prepare o seu coração e crie uma atmosfera agradável de reconhecimento, adoração e fidelidade ao Salvador. Permita no seu dia a dia momentos para estar com Ele e certamente a bênção celestial acompanhará seus passos na estrada dessa vida. Então, queridas, aproveite tudo que Deus te deu e aproveite para planejar tudo que você quer alcançar. E dentro da mordomia cristã, realmente você se transformar numa mulher fiel, uma mulher que cuida da sua família, uma mulher que cuida da própria vida. Porque a gente, para cuidar de outra, a gente precisa também cuidar da nossa. E a gente precisa cuidar também das outras pessoas. Então, conto com vocês. E qualquer dúvida sobre esse projeto, você coloca aí no chat, tá? A gente vai conversando, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, que a gente possa realmente colocar em prática tudo que Deus quer que a gente faça, para que a gente possa ter um corpo pleno, né? Pleno de alegria, de satisfação, pleno da presença de Deus em nossa vida, pleno no serviço de ajudar as outras pessoas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Vamos orar para a gente terminar? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, a nossa gratidão, Senhor, pela vida, a nossa gratidão pelo teu cuidado para com cada um de nós, a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor criou tantas coisas perfeitas, Senhor, maravilhosas, e que a gente possa ser cuidadoras de todas essas coisas que o Senhor nos concedeu. A gente sabe que a gente vive num mundo revolto, a gente vive num mundo em que o inimigo influencia a muitas coisas, Senhor, a muitas pessoas. E a gente precisa ser forte, a gente precisa ter foco na tua verdade, a gente precisa ter foco na missão, a gente precisa ter foco
na salvação de pessoas e na nossa própria salvação. A gente precisa ter foco em estudar a tua palavra, em ter comunhão contigo diariamente, para que a gente possa ter poder, que a gente possa ter amor no nosso coração e que a gente possa ter força para agir, para ensinar a tua palavra, transformar pessoas para a salvação. Que Deus nos abençoe e que possamos ser mulheres fiéis, segundo o teu coração. Que possamos ser abençoadas por ti, Senhor, e que possamos ser vitoriosas em todas as coisas. Concede, Senhor, a tua bênção a todos nós, que o teu Santo Espírito habite em nossa mente e em nosso coração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau.